Bom dia. Gostei do bom dia. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo à casa do Senhor. Nesse dia 26 de outubro, já estamos aí a contagem praticamente regressiva para o final do ano. E Deus nesta manhã nos saúda com a palavra de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que dizem o seguinte. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente normalmente para nesse versículo, mas tem um outro versículo muito especial que vem na sequência, que diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus amou o mundo para salvar, porque condenado ele já está. E nesse sentido, nós, como evangélicos de confissão luterana, nós costumamos dizer que não existe predestinação. Diferentemente do que muitos afirmam, que uns são destinados à salvação, outros à perdição, porque uns vivem a sua vida assim, outros... Não. Nós cremos que todos nós estamos predestinados, sim, à condenação. Só que no meio dessa história entra Jesus. E diz assim, não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, Jesus é aquele que veio nos resgatar da perdição. Jesus é aquele que veio nos resgatar de uma vida infeliz. Jesus é aquele que veio nos resgatar de uma eternidade longe do Senhor. Por isso essa palavra nessa manhã ela é tão importante. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para me salvar. Jesus veio para nos dar esperança de vida eterna. Esperança de uma vida que vai além da sepultura. Porque senão a gente não entende e não compreende e jamais vai conseguir lidar com os absurdos da vida. Porque que uns vivem tantos e tão bem, e outros morrem tão cedo, talvez com uma vida tão triste. Por isso Jesus veio para dizer assim, tem esperança. E eu sou essa esperança, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sejam todos muito bem-vindos para este culto que nós celebramos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero chamar as crianças aqui para nós orarmos por elas e encaminhá-las ao culto infantil. Vejam só que preciosidade essa criançada bonita aqui na frente. Vamos orar? Estende a tua mão em sinal de bênção. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por cada um desses pequenos. Graças te damos, ó Pai, porque eles são bênção em nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, porque através deles nós podemos aprender verdadeiramente o que significa amor. Graças te damos, Senhor, pelo dom de poder gerar, amar, cuidar e educar uma criança. E nós, como tua igreja cristã aqui na Bela Aliança, nós também entendemos que é nosso compromisso, Senhor, ensinar essas crianças a andar nos teus caminhos, a seguir a tua vontade, a ouvir a tua voz, a conduzi-los
e guiá-los, ó Pai, ao longo da caminhada. Por isso, ó Pai, nós te pedimos agora, abençoa o culto infantil, abençoa esse momento em que as crianças vão estar, ó Deus, lá no ambiente preparado com muito carinho e amor para elas, e que lá elas possam ouvir a Tua palavra, Senhor, numa linguagem toda própria. Que o Espírito Santo lá fale ao coração, assim como nós também pedimos e cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vai falar conosco aqui na igreja, onde nós estaremos também reunidos como comunidade. Abençoa, Senhor, o culto infantil, abençoa, Senhor, esse tempo de culto, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, criançada, que Deus guarde vocês, que vocês tenham um encontro bem especial. Por favor, sem correrias. Na sequência, nós cantamos o hino de número 197. O Lucas está conosco nesta manhã, nos ajudando com louvor. Muito obrigado, Lucas. Deus nos abençoe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só do pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós queremos orar. Senhor Jesus, não só de pão o homem viverá, é o que acabamos de cantar. Mas também, Senhor, da Tua palavra, palavra que procede da Tua boca. E, Senhor, sempre que nos reunimos como comunidade de fé, para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos o Teu falar, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos reconhecer as nossas falhas, nossos erros, precisamos reconhecer, Senhor, que nós não somos dignos de estar diante de Ti, Tu que és um Deus santo, um Deus temível, um Deus tão poderoso, Criador do céu e da terra, mas um Deus que ao mesmo tempo nos acolhe, nos recebe com tanta graça e misericórdia. Senhor, nós não somos dignos de Te chamar de Pai. Os nossos pecados fazem separação entre nós e a Tua presença. E Tu conheces cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, como cada um de nós chega aqui nesta manhã. Tu sabes, Senhor, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Algumas coisas que se passam dentro da gente, a gente não tem sequer coragem de pronunciar, de tão assustadores talvez que sejam. Mas, Senhor, nos conhecendo tão bem e sabendo como nós chegamos aqui nesta manhã, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos dês da Tua graça e da Tua misericórdia, trazendo sobre nós o perdão dos nossos pecados. Facilmente esquecemos, ó Deus, dos Teus mandamentos. Facilmente esquecemos, ó Deus, de Te amar sobre todas as coisas. Facilmente esquecemos de ter um tempo contigo. Facilmente esquecemos de perguntar a Tua opinião sobre o que devemos ou não devemos fazer.
Facilmente esquecemos, ó Deus, de te colocar entre as nossas relações e nós atacamos o nosso próximo, esquecendo, Senhor, do teu mandamento que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Senhor, conhecedor como és dos nossos pecados, sabes, ó Deus, que precisamos da tua misericórdia e por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos: perdoa nossos pecados, torna-nos dignos e aceitáveis de estarmos diante de ti. Senhor Jesus, perdoa e limpa o nosso coração e que possamos, ó Deus, te cultuar nesta manhã, sem que tenha acusações contra nós, porque essas acusações foram perdoadas e restauradas na presença tua por meio de Jesus. Por isso, Senhor, perdoa-nos e torna-nos aceitáveis. Assim oramos. Amém, Senhor. A palavra de Deus nos diz que se nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, eu quero te dizer que se tu orou com sinceridade no teu coração, teus pecados estão perdoados, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Damos sequência cantando o hino de número 198, já nos preparando também para a pregação da palavra. Bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a temer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a temer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a temer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então esse meu coração a gozar daquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador.
que a temer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus sempre me ama, com amor me chama, e assim me inflama do mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Catigo estive, graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. O Enzo Gabriel Reckelberg Carraro, o Gabriel Schlupp Kinzer, onde é que está aqui? A Joana Alves, a Júlia Noy da Silva, a Kate Luiza Santiago, a Lara Letícia Heckmann Stipp e a Yasmin Alves Christen. Tu lembra quando trocou fralda dessas criaturas? Pois é, eles vão fazer a confirmação esse ano. E, queridos, eu me alegro muito em poder pegar, assim, ainda um pouquinho desse tempo com vocês, como confirmandos. E começando, então, pelo Enzo, ele vai nos dizer o versículo que ele escolheu e por quê. O Enzo nasceu no dia 23 de julho de 2012 e ele foi batizado no dia 3 de setembro de 2016. Ele é filho da Tatiane Reckelberg e do Aldir Carraro Filho. Querido, está contigo. Que o medo jamais te faça esquecer quem é o seu Deus. Mateus 14, 27. Eu escolhi esse versículo porque eu acho que mesmo nos piores momentos, não podemos nos esquecer de Deus. O próximo vai ser o Gabriel. Ele nasceu no dia 26 de junho de 2012, foi batizado no dia 18 de novembro de 2012 e é filho da Fabiana e do Moacir. Bom dia a todos, me chamo Gabriel e hoje vim apresentar a vocês meu versículo. Salmos capítulo 25, versículo 5 diz: Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és meu Deus, o meu Salvador, e eu sempre confio em ti. Eu escolhi este versículo porque ele representa o momento no qual decidi seguir o caminho de Deus, buscar sua presença em tudo que eu faço.
Ele me faz lembrar que mesmo quando eu passo por momentos de incerteza e de dificuldades, Deus sempre estará ao meu lado, me orientando e me direcionando ao melhor caminho. Joana, calma. A Joana nasceu no dia 15 de novembro de 2012, foi batizada no dia 14 de abril de 2013. É filha da Gisele Cristina Copelk e do Anderson Luiz Alves. Bom dia. O meu versículo é Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu escolhi esse versículo, pois ele traz uma mensagem muito bonita, que mesmo em momentos muito difíceis, a gente nunca deve desistir de Jesus e nunca desistir dos nossos sonhos, pois Deus estará conosco aonde quer que a gente esteja. Muito bem. A Júlia Noy da Silva, ela nasceu no dia 27 de abril de 2012, foi batizada no dia 18 de novembro de 2012, é filha da Gisileide Noy e Aldori Cândido da Silva Júnior. Quem é a Júlia? Bom dia, eu escolhi o versículo 4, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu escolhi esse porque, para mim, quem me fortalece é Deus. E eu consigo passar por tudo se eu estiver no caminho de Cristo. Já deu para perceber que eu tenho dificuldade com os nomes, né? Eu de vez em quando, ô tu. Como é teu nome mesmo? Daí a gente conversa. A próxima que vai nos trazer o versículo é a Kate Luísa Santiago, nascida em 30 de dezembro de 2011, foi batizada em 5 de maio de 2012, filha da Micaele Carina Marcelino e Ayrton César Santiago. Bom dia, meu versículo é Salmos 37:5. Entregue teu caminho ao Senhor, entregue teu caminho a Javé, confie nele que ele agirá. Eu escolhi esse versículo porque ele me faz lembrar que, independente do momento, Jesus vai estar sempre do meu lado. Eu só preciso entregar o meu caminho a ele e confiar nele. Próxima será a Lara Letícia Heckman Stipp, nascida em 28 de outubro de 2012, batizada no dia 14 de abril de 2013, filha da Luciane Heckman Stipp e do Adriano Stipp. Bom dia. Eu escolhi o versículo Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: Pois é pela graça de Deus que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é presente dado por Deus. E eu escolhi esse versículo porque ele diz que a salvação é um presente que é dado por Deus de graça para nós por meio da nossa fé. E é um versículo muito importante que eu acho que deve ser lembrado todo dia. E por último, a Yasmin Alves Christen, nascida em 14 de abril de 2012, batizada em 19 de maio de 2013, filha da Suzana Aparecida Alves e Everton Christen. Eu escolhi os Salmos 23:4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Eu escolhi, pois Deus está sempre conosco, para nos proteger e guiar. Muito bem. Essa turma bonita aqui vai ser confirmada então em novembro, quando nós teremos o culto de confirmação. E não é formatura, gente. A gente para de se encontrar quinzenalmente, mas não é formatura. É uma instrução para a vida. Porque afinal de contas, enquanto vivermos, e eu espero que vocês vivam muitas décadas, enquanto vivermos, nós vamos precisar de Jesus, da sua palavra e da sua direção. Nós vamos precisar entregar o nosso caminho ao Senhor.
nós vamos precisar buscar a sabedoria do Senhor para a gente fazer as escolhas mais acertadas para a nossa vida. E queridos pais, queridos padrinhos, a tarefa de vocês também não termina com a confirmação. É uma tarefa que continua. Claro que depois da confirmação eles estão num outro patamar, né? Eles já se sentem assim um pouco mais adultos. E vai ser assim, eles vão caminhar em direção à vida adulta. Mas o que vai precisar acompanhar os filhos de vocês é o joelho dobrado. São as orações. E a retaguarda. Mesmo que seja para dar bronca. Mas tomara que seja essa retaguarda boa de dizer, pai, o que eu faço? Mãe, o que eu faço? E tu que é padrinho e madrinha, tem igualmente o dever de dobrar o joelho pelo teu afilhado. De poder dizer, olha, eu não posso mais cuidar de ti, não consigo mais te pegar no colo, mas eu posso orar por ti. Que assim seja também com cada um de nós, com cada um desses amados e de todas as crianças e confirmandos que nós ainda teremos nos dias por vir. Nós queremos orar, mas antes de orar, quer dizer, não fujam daqui. Terminou o culto, nós vamos fazer uma foto bem bonita ali na frente, para a gente guardar de lembrança e para constar também na folhinha da liturgia do culto de confirmação de vocês. Tá bom? Então não fujam, fiquem por aí. E não esqueçam de assinar o caderno, porque o que tem menos ali é a assinatura de vocês, viu? Né? E assinem o nome, não façam lá uns garranchos só, assinem o nome, bonitinho. Certo? Oramos então. Senhor, graças te damos por esses queridos e amados que nessa manhã disseram o motivo de terem escolhido uma palavra bíblica que quer acompanhá-los ao longo da caminhada. Senhor, guarda e cuida desses queridos. Tu sabes o que se passa no coração de cada um deles. Tu sabes os sonhos, desejos, medos. Tu conheces tudo, Senhor. Eles são humanos amados por Ti. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço que Tu os conduzas e guardes. E que eles nunca esqueçam o quanto eles são preciosos aos Teus olhos e aos olhos desta comunidade. Senhor, conduz eles e guarda eles. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Podem sentar, viu? Nem doeu. Querida comunidade, a gente tem momentos muito felizes e muito alegres na comunidade, mas também a gente tem momentos bastante difíceis. E nós queremos nessa manhã orar pela família Müller, que perdeu então o seu Mário no dia 13, último, e ele era nascido em 18 de dezembro de 1945. Eu quero dizer para vocês, queridos familiares, a morte não é o fim de tudo. Como cristãos, como pessoas que amam a Jesus, nós cremos e confiamos de que haverá ressurreição. Nada outra coisa, ressurreição. Onde a terra devolverá os seus mortos, e os que partiram com Jesus irão para a eternidade. Queridos, fiquem tranquilos nesta palavra. Que o coração que dói, que sofre, que chora, que está triste, possa se confortar e ser confortado com essa esperança de que a morte não tem a última palavra. Enquanto aqui vivermos, estaremos sim sob os sinais da morte, que é a perda, que é o vazio, que é a tristeza. Mas isso vai ter um fim. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. E por isso nós não temos a nossa esperança apenas nesta vida. Nós temos a esperança na vida eterna. E assim, gostaria de convidar a comunidade a orarmos pela família Müller. Senhor, Tu sabes da dor que a família Müller está vivendo, com a saudade, com o vazio, com a perda que estão vivendo. Tu sabes da dor de perder alguém. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que Tu venhas ao encontro de cada um desses amados. Que eles se sintam carregados, confortados, amparados e sustentados
por Ti, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo que a gente pede que os visite e que traga, Senhor, a paz que o coração deseja. Que a esperança da ressurreição seja uma esperança viva, profunda e intensa. Senhor, cuida desses queridos. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer e Te louvar por esse tempo que tivemos, onde Tua palavra foi ensinada, pregada, e onde certamente cada um de nós sai, ó Deus, consciente de que Tu és um Deus bem presente, um Deus que ama, que cuida, que se importa, um Deus que seca as nossas lágrimas, um Deus que nos conforta, que nos acolhe, um Deus que não nos esquece abandonados em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, em meio ao turbilhão de emoções e caos que muitas vezes vivemos. Ali Tu estás, e Tu estás comovido, como foi com a história de Marta, Maria e Lázaro. Tu estavas ali, ó Deus, comovido, mexido. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo isso é por causa de nós e por amor a nós. Obrigado, Senhor. Pai querido, nós oramos também pela vida do Adriano. Obrigado por mais um ano de vida que Tu deu a ele. Continua guardando e cuidando dele, Senhor. Abençoando ele, Senhor, na caminhada. Cuida dele, da saúde e da família. E Pai querido, Tu sabes como cada um de nós chegou aqui, como cada um de nós está saindo daqui e as expectativas que cada um de nós tem em relação à semana. Preocupações, ansiedade talvez. Mas Pai, no meio de tudo isso, nós queremos ir na certeza de que Tu vais conosco. Tu cuidas de nós. Tu derramas sobre nós Tua bondade e Tua presença. E Senhor, que nós não andemos preocupados, ansiosos, agitados, amedrontados por aí, mas que nós andemos, Senhor, confiantes e tranquilos, de saber que mesmo que a gente não entenda, Tu entendes. Mesmo que a gente não veja, Tu vês. Mesmo que a gente, Senhor, muitas vezes se sinta abandonado, nós não estamos abandonados, porque Tu estás conosco. Senhor, assim nos abençoe ao longo dessa semana e nos guarda nas Tuas bondosas mãos. Assim nós oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado domingo. Que a paz do Senhor nos acompanhe e nos guarde.